Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida nesse domingo, o dia em que celebramos Jesus, o nosso Salvador que ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Como é bom desfrutarmos dessa oportunidade, dessa graça que o Senhor, nosso Deus, nos oferece bondosamente. Ontem nós tivemos na Bíblica o nosso IBB Assembly e eu agradeço a cada um de vocês que ofereceu as suas orações, a você que pôde participar conosco, apoiou divulgando de alguma maneira. Esse evento, embora tenha sido um evento muito bem sucedido, que nos encheu de alegria, foi um evento voltado exclusivamente a membros da Igreja Bíblica. Mas você, gente querida, que faz parte de uma outra denominação, ou não faz parte de alguma denominação ainda, em junho, se Deus quiser, nós teremos o Global Leadership Summit, e esse é aberto a todas as pessoas que desejam fazer parte desse tempo de edificação. Bom dia, Cíntia. Deus te abençoe. E me dê um joinha aqui, gente, para me dizer que o áudio está chegando alto e claro até vocês. Sim, Cíntia, realmente foi bênção. Amém. Bom, eu quero brevemente compartilhar com vocês uma síntese do que vou ministrar hoje, se Deus permitir, às 10 da manhã, na Bíblica da Serra, e às 18 horas também. Em Suzano, ministra hoje às 18 horas, nosso querido irmão, presbítero Paulo Ricardo. Ore por nós que ministramos a palavra de Deus, ore pelas equipes que ministram o louvor. Mas deixe-me compartilhar com você brevemente, porque hoje meu horário está um pouco apertado. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Áudio está ótimo, maravilha, obrigado pela resposta. O apóstolo Paulo é um dos teólogos que eu diria mais organizados do ponto de vista da redação no Novo Testamento. Ele costuma apresentar primeiramente as suas doutrinas e depois nos traz uma aplicação. E o capítulo 12 é um capítulo que começa a fazer essa transição, em que Paulo concluiu vários dos seus argumentos teológicos e agora ele quer chamar essa comunidade em Roma a colocar em prática as verdades do Evangelho. No versículo 1, ele usa como uma comparação a prática veterotestamentária do oferecimento de sacrifícios. Nós estamos estudando Pentateuco lá na ABECAR, e aqueles que estão participando já têm uma boa ideia disso. Mas o sacrifício deveria ser algo oferecido a Deus com um compromisso muito profundo. Jamais deveria oferecer a Deus qualquer coisa. Mas fazendo um paralelo, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que no Novo Testamento o nosso sacrifício é um sacrifício vivo. Nós oferecemos a nossa vida, o nosso corpo, para que seja usado por Deus como Ele desejar. Então, no versículo 2, o apóstolo Paulo segue essa sequência lógica, ou seja, se você deseja ser um sacrifício vivo, se você deseja servir a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, então você não se conforma com este século. Aliás, eu dividi brevemente esse versículo da seguinte maneira. Primeiro, desconforme. Segundo, transforme. Terceiro, informe. E quarto, conforme. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz é não, o que não devemos fazer. Na língua grega, você tem duas palavras para não. Uma nós consideramos como um não brando, suave, e o outro um não enfático. Por exemplo, quando uma criança pede alguma coisa, ou um filho pede para fazer algo, o pai pode dizer um não brando, levezinho, e aí o filho não leva muito a sério aquilo. Ou o pai pode dizer, não, eu já disse não. Esse é o não enfático. Aí o filho treme, da ponta do pé até o último fio de cabelo na cabeça. Paulo usou aqui um não enfático. Não. Não se conforme com este mundo. Uma palavra que eu escolhi para definir essa primeira parte do versículo é desconforme. Ou seja, não se ajuste aos esquemas desse mundo. E a ideia aqui é que isso está acontecendo de maneira passiva, ou seja, eu e você estamos sujeitos a pressões externas, a influências externas das mais variadas, que têm por objetivo nos tornarem alguém distanciado de Deus, frio, afastado da palavra de Deus, da vida de oração, da piedade cristã. Qualquer coisa que nos ameace a levar nessa direção, diz Paulo, não se conforme. Se nós já estamos indo nessa direção, nós precisamos firmar o passo e dizer, não, chega, basta,
eu não vou mais nessa direção. Quando nós continuamos observando o texto, apenas essa primeira parte, você vai ver que o apóstolo usa uma palavra para descrever esse tempo. É aion. Pode ser traduzido por tempo, pode ser traduzido por mundo, pode ser traduzido por era. Ou seja, o ambiente em que nós estamos inseridos, chefiado por forças das trevas que começam a produzir, seja por meio da cultura ou pela influência das pessoas, esse esfriamento. E se nós continuarmos, como disse o verbo é passivo, aceitando essa influência, nós acabaremos completamente deformados por essa estrutura. Na sequência, então, Paulo nos diz assim: o que fazer? Mas transformai-vos. Transformai-vos aqui, esse verbo também é passivo. O que significa? Que eu não me transformo com a minha própria força. Significa que Deus já me deu os recursos necessários para que eu seja transformado, para que eu passe por uma metamorfose e me transforme em alguém mais parecido com Jesus. A palavra metamorfose é usada na biologia para descrever, por exemplo, como uma lagarta se transforma numa borboleta. Eu e você já recebemos, se cremos em Jesus, já recebemos dentro de nós os recursos necessários. Por exemplo, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e todos os evangelhos sinóticos repetem esse episódio, mas em Lucas 9 nós lemos assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, uma metamorfose, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Pode imaginar isso. Quer dizer, o que existia por baixo daquela pele, o que existia ali dentro de Jesus, se exteriorizou. É a mesma palavra usada por Paulo: transformai-vos. Deixe que a luz de Cristo que está em você brilhe, resplandeça nas situações em que você está sendo pressionado por esse mundo para se conformar com ele. Diga não e brilhe a luz de Cristo. Metamorfose, transformação. Então, isso nos leva à terceira divisão desse texto, que seria o seguinte: a informação. Algumas pessoas acham que a redenção da humanidade é qualquer tipo de informação ou de processos educacionais. Não. A informação que Paulo requer aqui, que é a renovação da mente, essa palavra renovação, aparece em outro texto de Paulo, na carta de Tito, no capítulo 3, no versículo 5, diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador, é a mesma palavra, renovação da mente, renovador do espírito. Quem faz, por isso é passivo, quem traz essa renovação para as nossas vidas, renovação da mente, é o Espírito Santo. É o próprio Deus agindo na nossa mente, agindo nas nossas emoções, agindo em nossas vidas. Mas vem uma pergunta: qual o instrumento? Qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa para mudar a minha vida e a sua? A ferramenta do Espírito Santo, de acordo com Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, é a palavra de Deus. Ele diz assim: para torná-la santa, referindo-se à igreja, purificando-a com a lavagem da água por meio da palavra. Portanto, a informação que eu preciso, para ter a transformação que preciso, eu preciso pensar de quem recebo. E nesse caso, a informação que eu preciso receber é do próprio Espírito de Deus, e o conteúdo dessa informação é a própria palavra de Deus. Assim, o que Deus diz em sua palavra sobre a minha vida, sobre o que eu estou vivendo, sobre o comportamento que eu estou tendo? Ainda que eu não entenda, eu devo obedecer. Ainda que eu não consiga compreender porque Deus me diz, faça isso e não aquilo, eu vou fazer porque eu quero obedecer. E a obediência, a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, é transformadora. E por último, isso então nos leva a uma conformação que é boa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra aqui para experimentar é a mesma usada para falar de ourives que testam materiais e olham e dizem, olha, esse ouro é verdadeiro, não é um ouro de tolo. E nesse caso, quando nós somos transformados pela palavra de Deus, instrumento do Espírito Santo, nós então recebemos esse discernimento que nos leva a experimentar e ter certeza de qual é a vontade de Deus. E por isso,
Eu abro mão de algumas coisas, abdico de algumas, valorizo outras, abraço com alegria outras, porque a vontade de Deus não é uma tortura. Ela é boa, é perfeita e é agradável. Fazendo assim, nós não apenas desenvolveremos novos hábitos em nossas vidas, mas viveremos plenamente uma nova vida de poder e de satisfação. Eu quero encorajar você a lembrar-se disso. Deus está no negócio não apenas de um pequeno reparo, mas de uma profunda transformação em nossas vidas. E o que quer que você esteja vivendo? Talvez alguma luta pessoal, com um hábito que você não gostaria que estivesse ali, ou com um pecado que você está lidando. Lembre-se, você está sendo pressionado por todos os lados, mas não se conforme com isso. Deixe-se transformar. Renove a sua mente com a informação da palavra de Deus, com o poder do Espírito de Deus. E aí sim, baseado nessa informação, tenha a maravilhosa conformação com a imagem de Cristo. Deixe a luz brilhar e desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Minha gente querida, um forte abraço. Obrigado por esse tempo breve aqui com vocês, mas sempre muito especial para mim. Agradeço por cada um de vocês que separam um tempinho para conversarmos aqui. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e nos vemos em breve. Até.